Finn e Jake são numa pizzaria ouvindo a edição do 5º aniversário do programa de rádio Paranormal do Start, até que ele recebe uma ligação de um guarda-banana que relatou o avistamento de uma garota de olhos vazios, junto com outros relatos de chamados de misteriosas garotas paranormais. Jake então fica desconfortável, querendo trocar de rádio, e enlouquece, alegando que Start é apenas um farsante e nada daquilo era verdade. Finn, por outro lado, parece levar tudo aquilo mais de boa. No caminho para casa, eles atravessam a floresta, e enquanto Finn e Jake brincam de assustar um ao outro, eles começam a ouvir barulhos estranhos e reais e começam a correr assustados para casa. Eles chegam, se escondem atrás da porta e ouvem algo do lado de fora. Eles abrem a porta e veem uma garota de olhos escuros. Eles surtam, mas se recompõem, pensando que ela pode estar perdida e precisando de ajuda. Eles abrem a porta de novo, mas ela se foi. Jake a vê em outra janela e começa a enlouquecer. Eles sobem as escadas e tentam racionalizar o que estaria acontecendo. Blank Our Girl é um episódio com temas de terror que lida principalmente com as ideias e conceitos do gênero. Muitas das discussões entre Finn, Jake e Start visam analisar o medo, como percebemos os objetos assustadores e concluir de onde vem a fonte desse medo. Finn liga para o Start e diz que eles estão vendo uma garota de olhos escuros agora, enquanto Jake sobe as escadas para ter uma visão melhor. Start diz a Finn que acha que a garota de olhos vazios segue as regras dos vampiros e não poderia entrar na casa a menos que fosse convidada, o que ele estava errado, porque ela aparece do nada na frente do Finn. Ele então diz que ela pode ser uma fada e deve receber um pouco de leite num pires. Jake oferece isso para ela lambe o polegar dele e começa a chorar. Start então prescreve que eles toquem clarinete, pois a garota é uma bruxa e vai ficar enojada com o barulho. Start está errado de novo. E a música faz aparecerem outras 5 garotas dançando. Jake para de tocar e Start afirma que elas são, na verdade, mortas-vivas e serão afastadas pelo olhar de uma galinha. Finn tenta vestir Jake como uma galinha usando mel e algumas penas para grudar nele. Mas Jake está farto e chama o programa de Start de um monte de bobagens inventadas. Eles vão para a biblioteca, com uma garota atrás deles. E encontram a princesa tartaruga, com o cabelo tingido de preto e ficam com medo. Quando eles percebem quem é, Finn pergunta se ela sabe sobre garotas de olhos vazios, o que ela não sabe, mas usa o telefone para pesquisar. Lendo, ela descobre que é uma lenda urbana que apareceu há cerca de 5 anos, ao mesmo tempo que começou o programa de rádio do Start. Finn afirma que elas são tupas, manifestações físicas criadas pela mente e dependem de pessoas que acreditam nelas para existir. Finn e Jake voltam para casa para ver as meninas e Finn passa por elas como se elas não estivessem ali, enquanto Jake está mais assustado e obviamente ainda não consegue ignorá-las. Finn fala com Bimo sobre como as pessoas criam problemas para si mesmas, enquanto Jake está cercado por elas tentando ter pensamentos agradáveis, mas todos são corrompidos pelas garotas. Jake admite que elas são assustadoras e que elas vencem e podem fazer o que quiserem com ele. Daí, elas param. As meninas tiram suas grandes lentes de contato e Finn e Jake começam a rir. Daí elas tiram os cabelos. Jake pega um telefone e está prestes a chamar a polícia quando as garotas começam a virar a cabeça em 360 graus e, eventualmente, saem. Elas tiram as roupas para revelar que seus membros e corpos são na verdade apenas um traje. Elas não têm forma, são quase como nuvens, mas não têm rosto e são muito menores e magras. Elas vão para fora de casa e sobem para o céu noturno. Finn questiona o que elas eram, enquanto Bimo diz que achou lindo. Nesse episódio, cada um dos garotos acaba apresentando seus próprios pontos separados com suas próprias conclusões. Cada personagem segue um arquétipo bem interessante, como Jake, que obviamente faz o papel do cético. Alguém que tem a mente fechada quando se trata da existência do desconhecido e que também é incapaz de aceitá-lo, como fazem as outras pessoas. É mostrado, no entanto, que Jake acaba sendo mais assustado quando se trata de lidar com a existência das garotas vazias. É uma analogia interessante. Aqueles que rejeitam as duras verdades ou os aspectos desconhecidos dela são os que provavelmente têm mais medo dessas coisas se tornarem reais. Afinal, Jake é o mais experiente de todos, e talvez isso faça ele ter mais confiança para lidar com as coisas, pois ele se sente como se já soubesse de quase tudo. Mas sempre existem coisas desconhecidas no mundo, e como diz a mãe do Clark Kent, as pessoas temem aquilo que elas não entendem.
é a razão pela qual as pessoas mais velhas, em geral, terem a mente mais fechada. Enquanto o mundo muda, se adapta e se revela com novos segredos quase todos os dias, uma pessoa mais velha tem mais probabilidade de rejeitá-las, pois não é algo para o qual elas se adaptam muito bem. Quando somos crianças ou adolescentes, o nosso cérebro tem uma plasticidade incrível, ou seja, nós conseguimos aprender praticamente qualquer coisa com muita facilidade. Idiomas, matemática, comportamentos e várias outras coisas. Mas, à medida que ficamos mais velhos, isso acaba diminuindo, mudando a nossa forma de lidar com o mundo e, consequentemente, mudando a nossa personalidade também. E muitas pesquisas científicas mostram a mesma coisa. Quando crianças e adultos fizeram testes para medir a sua criatividade, 98% das crianças apresentou comportamentos criativos, enquanto apenas 2% dos adultos apresentaram esse mesmo nível. Finn, por outro lado, é jovem e maleável. Ele é capaz de se tornar mais receptível ao desconhecido. Assim, Finn ainda está com medo, mas ele é capaz de olhar para as garotas de olhos vazios com aceitação. Ele mesmo afirma: assustador é apenas mais um rótulo que usamos para nos distanciar de coisas que não entendemos. Ou nos lembra de algo dentro de nós com o qual nós não nos sentimos confortáveis. Simplesmente não é uma coisa real, a menos que você decida acreditar. Na verdade, isso é bastante verdadeiro, e apesar de não podermos dizer com precisão o que é assustador e o que não é, grande parte do que nos dá medo não é apenas biológico, mas é também construído pelas pessoas ao nosso redor. O Finn também mostra interesse no programa de rádio do Start, apesar de não ser um superfã, ao invés de rejeitar completamente, como faz o Jake. Isso é uma das coisas mais legais de Hora de Aventura. Apesar deles serem amigos e estarem juntos o tempo inteiro, Finn e Jake constantemente mostram ter personalidades muito diferentes e separadas. E, no meio disso tudo, o Start, que faz o papel do teórico da conspiração. São aquelas pessoas que gostam de falar as coisas como se fossem verdade, mesmo sem ter provas daquilo. Algo muito comum hoje em dia, principalmente por causa da internet. É fácil rotular ele como um conspirador maluco, muitas vezes ele acaba acertando nas suas próprias hipóteses. Como no outro episódio, ele estava certo sobre a princesa Jujuba ser na verdade um lagarto, e sobre a própria existência das garotas de olhos vazios. Start pode ser meio maluco, mas não significa que ele seja do mal e esteja errado o tempo inteiro. Mas, as garotas de olhos vazios, o que elas são? Quando o primeiro guarda-banana faz a ligação, ele diz como ela some rapidamente, o que poderia ser só a imaginação dele, já que é bem comum nós vermos coisas que não existem de verdade o tempo inteiro. Mas, quando elas aparecem na casa dos protagonistas, essa hipótese muda. Se elas forem realmente manifestações da imaginação das pessoas, como diz o Finn, existe algo que explicaria o motivo delas aparecerem mais para o Finn e para o Jake, e que seria a inteligência. Pessoas com alto QI não só são mais inteligentes e aprendem coisas com maior facilidade, mas também têm uma imaginação muito mais fértil. Pessoas esquizofrênicas que têm alto QI também apresentam alucinações muito mais elaboradas do que aquelas de QIs mais baixos. Além disso, pessoas de alto QI não só se lembram mais dos seus sonhos, mas também apresentam bem mais detalhes neles. Se a gente pensar que os guardas bananas não são o maior símbolo de inteligência, como mostra o episódio de James, que a princesa Jujuba fica meia hora explicando que são clones para eles, fica fácil imaginar que, por eles possivelmente terem um baixo QI, a imaginação deles não tenha forças o suficiente para fazer as garotas de olhos vazios aparecerem por muito tempo. Enquanto Finn e Jake, por serem duas pessoas e serem bem mais criativos, fariam que as garotas aparecessem por muito mais tempo, especialmente pelo número de coisas que eles faziam para tentar afastar elas, o que também demonstra muita criatividade. Seja o que for, elas provam estar além da compreensão de qualquer um. Há um bom lembrete de que, embora possamos tentar como quisermos lidar com o medo e o desconhecido, nunca sabemos exatamente o que isso irá trazer. As meninas dos olhos vazios permanecem como um enigma e um exemplo de como a realidade bizarra pode ser por si só. E mesmo que você não esteja satisfeito com essas explicações, talvez você possa vê-las apenas como algo bonito da própria natureza, mesmo que não façam sentido, assim como o Bimo fez.